Ele não queria ser a voz de uma geração. Ele odiava os holofotes. Mas mudou a música para sempre. Kurt Cobain, o garoto de Aberdeen, conquistou o planeta em poucos anos. Nesta jornada, você vai descobrir como a dor e a criatividade caminharam lado a lado, conduzindo esse artista brilhante a um destino trágico e a um legado eterno. Desde o primeiro suspiro daquele unplugged que ecoou no silêncio, era possível sentir a tensão que envolvia sua voz. Antes de qualquer acorde soar, havia um homem dividido entre a vontade de gritar e o medo de ser ouvido. Este vídeo é a porta de entrada para a complexidade de Kurt Cobain, sensível e feroz, frágil e sem concessões. Iniciamos em Aberdeen, Washington, onde nasceu Kurt Donald Cobain em 20 de fevereiro de 1967. Cidade operária, céu cinzento, madeireiras. Aos 7 anos, a separação dos pais rasgou seu mundo. O menino hiperativo e sorridente deu lugar a um adolescente introspectivo, buscando refúgio na música. Nunca houve manual para lidar com a solidão que ele carregou. Em Aberdeen, Kurt vagava por ruas molhadas, contemplando a névoa que cobria as pontes. Os primeiros rabiscos de letras surgiram em cadernos velhos, quando ele buscava respostas para a angústia que consumia sua infância. Essa dor primária se tornou a matéria-prima de suas composições. Aos 14 anos, Kurt ganhou sua primeira guitarra. Ele dizia que dormira debaixo da ponte que inspirou Something in the Way. Aquilo plantou nas suas veias a semente da rebeldia criativa. Ele precisava transformar dor em acordes. Nos anos seguintes, Kurt se aproximou dos Melvins, banda local que admirava, participou dos ensaios e aprendeu a mesclar distorção e melodia. Aquela experiência aprofundou seu instinto musical e reforçou seu desejo de uma sonoridade própria. A transição do hobby para o ofício aconteceu em pequenos clubes da região. Os primeiros shows eram improvisados, sem setlist fixo, resultando em caos controlado. Cada apresentação era um laboratório de emoções, onde Kurt aprendia a transformar protesto e melancolia em riffs que rasgavam o ar. A química entre ele e Chris Novoselic provocou faíscas que incendiariam o rock. Em 1989 saiu Bleach, disco cru e urgente. Falta um baterista. Em 1990, Dave Grohl trouxe potência, completando o som pulsante da banda. Agora éramos 3, Kurt, Chris e Dave, prestes a sacudir o mundo. Em 1991, tudo mudou. Smells Like Teen Spirit explodiu nas rádios e corações dos jovens. O videoclipe incendiou a televisão, mostrando estudantes entediados quebrando portas de academia. Nevermind tirou Michael Jackson do primeiro lugar nas paradas. De repente, o underground virou fenômeno global. O grunge saiu de Seattle para dominar o planeta. Smells Like Teen Spirit resumiu a frustração de quem se sentia sem futuro e sem voz. Cada verso ressoava como um grito de indignação, e a guitarra carregava o peso do desencanto juvenil. De repente, escolas, bares e festivais vibravam no compasso daquele riff distorcido. Kurt não inventou o descontentamento, mas deu voz a ele. Mas para Kurt, o preço dessa fama seria uma dor ainda maior. De repente, o sonho virou pesadelo. Kurt sofria de dores crônicas no estômago que nenhum médico curava. Para suportar o desconforto, ele recorreu à heroína. Aquele vício se tornou companheiro inseparável nas turnês e entrevistas. As plateias cresciam, mas a mente afundava. O casamento com Courtney Love intensificou o olhar voraz da mídia. Manchetes sensacionalistas perseguiam cada passo do casal. Em 1993, nasceu Frances Bean, a estrela que Kurt amava sem descanso. Mas a paternidade não trouxe alívio. A responsabilidade misturou-se à angústia diária. Kurt reagiu com revolta. Lançou In Utero, disco propositalmente sujo e agressivo. Cada faixa era um grito de autenticidade. Ele queria afastar os curiosos, mas o público só se aproximava mais. A pressão se tornava constante.
In Utero assustou executivos de gravadora com sua crueza e honestidade. Kurt insistiu em um som visceral, ignorando conselhos comerciais. Essa postura rendeu críticas e aplausos em igual medida. Durante as sessões de gravação de In Utero, Kurt discutia com a equipe técnica. A raiva e a sensibilidade se misturavam. Ele queria preservar o tom cru do disco a todo custo. Em entrevistas, Kurt muitas vezes desviava o olhar. Usava jaquetas largas e óculos escuros para criar barreiras. A cada clique de câmera, sentia sua privacidade desaparecer. A arte que nasceu para libertar passou a aprisioná-lo num palco de expectativas. Em cartazes e declarações, Kurt repetia: "Eu odeio ser famoso." A imprensa gravou essa frase e espalhou pelo mundo. Era um grito de desespero camuflado em rebeldia. O sucesso era um fardo. A mente de Kurt afundava na escuridão. As turnês exaustivas acumulavam lágrimas e frustrações. Alguns shows eram caóticos, com instrumentos arremessados ao chão. Outros marcados por ausências e saudade. Ao ver milhares de vozes cantando Smells Like Teen Spirit, ele sentia culpa e estranhamento. Como alguém tão avesso às atenções lideraria um movimento massivo? Não havia volta. Cada aplauso gritava sua prisão dourada. As manchetes transformavam cada deslize em escândalo. Kurt se sentia preso em um labirinto de câmeras e expectativas. A indústria empurrou o grunge para vitrines comerciais. Ele via seus princípios escorregarem pelas mãos enquanto a engrenagem girava implacável. Na busca por alívio, a heroína oferecia curto refúgio, mas aprofundava sua angústia. Ele se isolava em quartos de hotéis ouvindo sua música sem conseguir se reconhecer nas letras. O conflito interno atingia níveis insustentáveis. Em novembro de 1993, Kurt aceitou o convite para o MTV Unplugged em New York. Sem distorções, apenas voz, violão e candeeiros improvisados. As flores e velas revelavam uma cena de fragilidade honesta. Ele reimaginou clássicos e covers de David Bowie e Lead Belly com sentimento visceral. Cada nota expunha sua alma ferida. No setlist, Where Did You Sleep Last Night ecoou como desabafo. A voz falha e o som interrompido revelaram seu estado frágil. Foi a obra-prima de sua vulnerabilidade. 4 meses depois, em 5 de abril de 1994, Kurt Cobain tirou a própria vida. Ele tinha 27 anos e entrou para o infame Clube dos 27, ao lado de Jimi Hendrix e Janis Joplin. Seu ingresso no Clube dos 27 virou assunto recorrente em documentários e artigos sobre maldição do rock. Mas Kurt insistiu que a morte não era glamour. Em suas cartas, falou de esgotamento e solidão, não de fama. Sua luta pessoal continua alerta sobre perigos da intensidade criativa. Na carta de despedida, ele escreveu: "It's better to burn out than to fade away." A frase atravessou gerações, condensando seu espírito inquieto. Mas seu legado não se apagou com sua morte. 30 anos depois, seu impacto continua vivo. Guitarristas de todas as gerações citam Kurt como referência. Bandas emergentes vestem camisetas do Nirvana e registram suas canções em vinil. Seu grito de rebeldia e autenticidade ecoa em cada riff. Frances Bean, hoje artista visual, mantém viva a memória do pai. Ela autoriza exposições e projetos beneficentes em seu nome. Sua presença reforça que o legado de Kurt vai além das guitarras, tocando corações e inspirando arte em múltiplas formas. Hoje, ao ouvir All Apologies no final de uma velha fita, sentimos um eco de arrependimento e redenção. Cada acorde carrega sua busca incansável por sentido. Ele nos deixou hinos da juventude que falam de rejeição, amor e desesperança. Suas composições inspiram debates sobre saúde mental e criatividade. Em redes sociais, novos fãs gravam covers emocionados, compartilhando histórias de identificação com cada melodia. A internet sustenta o diálogo entre o passado e o presente, e Kurt ocupa lugar central nesse elo.
Hoje, o espírito de Kurt permeia festivais de rock pelo mundo. Artistas independentes citam seu nome em entrevistas. Universidades estudam suas letras em cursos de literatura e cultura pop. Seu impacto ultrapassou barreiras do rock, entrando em debates sobre identidade. A história de Kurt Cobain nos lembra que luz e escuridão podem conviver em uma mesma pessoa. Suas lutas internas convidam à empatia e à reflexão. Quantos talentos silenciam antes de encontrar seu caminho? No legado de Kurt, há uma mensagem universal. A arte sobrevive ao artista. E a verdade, por mais dolorosa, fortalece a memória. Embora sua jornada tenha sido breve, ela prova que a arte não mede tempo, mas intensidade. Kurt Cobain vive em cada acorde sincero. Obrigado por acompanhar esta jornada pela vida de um dos maiores nomes do rock. Inscreva-se para mais histórias de ícones do rock.